A semana foi marcada pelas denúncias contra um cardiologista acusado de múltiplos assédios sexuais. 37 mulheres que se dizem vítimas de um mesmo médico. Relatos que revoltam. O braço direito dele fazia ausculto e ao mesmo tempo passava a mão no meu seio esquerdo. Denúncias que causam indignação. E ele não colocou o dedo em mim, mas assim, ele ficou acariciando. E eu pedi de novo para parar. Ele não parou. Duas pacientes que confiaram num médico. Duas vítimas nas mãos de um assediador. Ele alçava a mão da vítima no órgão genital, aproveitando-se de auscultar o coração, aproveitava-se para passar as mãos nos seios, em barriga, vagina. Dor, medo, vergonha. Foi o que eu senti. O cenário desta história é Presidente Prudente, interior de São Paulo, a 550 quilômetros da capital. É na cidade de um pouco mais de 200 mil habitantes que mora e trabalha o cardiologista Augusto César Barreto Filho, de 74 anos. Há 44, ele atende pacientes aqui, como mostra o registro do Conselho Regional de Medicina. Como que ele fez? Como que ele chegou até você? Como que isso aconteceu? Enquanto eu deitei, ele já pegou uma mão e foi subindo a minha perna. E o outro braço ele ficou para colocar o aparelho, né, de medir a pressão. E nisso ele chegou bem próximo, ele ficava se movimentando com a minha mão, que estava com o aparelho de medir a pressão, dava para sentir as genitais dele. Eu percebi isso porque eu senti e eu pedi para ele, não faz isso comigo. Ele me olhou firmemente e continuou fazendo. Tirou um medidor de pressão e ficou com as duas mãos apalpando a minha coxa. E aí ele foi subindo, chegou próximo da minha virilha. Aí eu lembro que ele levantou a minha blusa, falou que a minha barriga era bonita, subiu a minha calcinha. E ele não colocou o dedo em mim, mas assim, ele ficou acariciando. E eu pedi de novo para parar. Ele não parou. Eu virei de frente, que ele foi colocar um aparelho para ouvir meu coração. E aí ele enfiou a mão dentro da minha blusa, do meu sutiã, massageou meu seio. E ele falou que eu era muito boazinha, queria me dar 2 receitas. O peso da dor, da vergonha era grande. Como que você ficou? Porque você só teve reação no final, né? Como que foi esse tempo para você? Eterno. E a minha perna, eu sentia que eu não tinha movimento, é como se eu ficasse paralisada. Eu acho que era medo. Medo de ninguém acreditar em mim. Eu não sei explicar, mas você não tem reação. Eu não tive reação nenhuma. A força para denunciar o médico só veio quando ela conversou com uma amiga. Ela falou, meu esposo é policial, você precisa falar com ele. E aí esse policial me falou sobre a delegacia da mulher, me orientou. E aí eu fui com medo, chorando, porque eu fui no outro dia, achando que ninguém ia acreditar em mim. E aí quando você vai e alguém tem o tempo de olhar para você e acreditar que isso aconteceu, que não é mentira sua pela dor, e confiar é o mais importante. Eu fui e contei tudo. Mas esta não era a primeira denúncia contra Augusto César. A partir do boletim de ocorrência, outros casos parecidos foram encontrados, alguns bem antigos. Nós verificamos que nos últimos 10 anos, que é o período em que foi implantado o boletim de ocorrência digital, podendo existir fatos anteriores a essa data, existiam outros boletins de ocorrência descrevendo a mesma conduta do médico.
Todos esses boletins de ocorrência foram anexados nesse novo inquérito policial para servir como indícios de autoria da veracidade do relato dessa vítima. E, a partir daí, também requisitamos da operadora de plano de saúde a relação de pacientes desse médico e começamos a enviar notificações pelo correio, de forma aleatória, sem saber se essas pacientes relatariam ou não. A iniciativa fez com que muitas vítimas quebrassem o silêncio de anos. Algumas foram até a delegacia, outras ligaram para a polícia. O médico também foi convocado pela delegada. Compareceu para depoimento em dezembro do ano passado, mas exerceu o direito de ficar calado. Não respondeu a nenhuma pergunta e foi liberado. Esta outra mulher, entrevistada pelo Domingo Espetacular, afirma que o cardiologista não respeitava nem as colegas de profissão. Eu sou médica e trabalho no mesmo prédio que ele. Eu estava trabalhando e senti um mal súbito. Minha secretária interfonou para a secretária dele e aí eu subi. E depois de mais ou menos uns 20 minutos ele veio aferir a pressão e fazer a ausculta cardíaca. Nesse momento é que ele se debruçou totalmente em cima do meu tórax, o braço direito dele fazia a ausculta e ao mesmo tempo passava a mão no meu seio esquerdo. E o antebraço dele, esquerdo, passava no meu seio direito. Eu fiquei muito irritada, apesar de toda a dor que eu estava sentindo, todo o mal-estar. Eu afastei o braço dele com o cotovelo, eu dei uma cotovelada nele e sentei na cama, mesmo passando mal, e eu falei que eu ia sair. E saí. Ele ficou muito assustado pela minha reação. E aí ele imediatamente foi e sentou na mesa dele e abaixou a cabeça. Diante das acusações, o Ministério Público pediu a prisão preventiva de Augusto César. O Ministério Público vê o risco, principalmente em relação à quantidade de vítimas até aqui identificadas. Então, existem vítimas desde 2008. Portanto, esse médico possivelmente vem praticando esse tipo de ato há um longo tempo. E isso atenta contra a ordem pública e o Ministério Público entende que somente caso ele permaneça preso poderá cessar esse tipo de atividade. O cardiologista se entregou na última sexta-feira. Estava ao lado do advogado. Foi preso na hora. Após ser ouvido, o médico fez exames de corpo de delito. Ele passou a noite no presídio de Lucélia e foi transferido na manhã de domingo para a penitenciária de Tremembé, também no interior de São Paulo. A defesa de Augusto César trabalha agora para suspender a prisão preventiva. Não tem cometimento de crime nenhum, ele não é culpado até o momento. Ele está sendo responsabilizado por uma pessoa. As outras são testemunhas de acusação. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.